Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está nos assistindo em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para mais uma videoaula de conhecimentos pedagógicos. Hoje damos início às videoaulas do módulo 3. Após o edital, iniciamos as gravações do restante do conteúdo para podermos contemplar toda a parte pedagógica. Hoje vamos falar de um assunto bacana, didática, e em cima deste tema discutir um dos tópicos que é os objetivos educacionais, tá ok? Vamos acompanhar agora uma pequena frase antes de iniciarmos a nossa aula que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não seja arrastado por seus problemas, seja guiado por seus sonhos. Tenho percebido e acompanhado que muitos alunos reclamam muito da dificuldade de estudar porque tem filhos, marido, casa para arrumar, tem trabalho, tem muitas coisas. Mas sabe de uma coisa? Problemas todo mundo tem. O que diferencia são as pessoas. Os seus problemas são diferentes do problema do outro, mas o outro tem problemas também. Agora, se você está disposto e precisa fazer esse concurso, você tem duas opções. Ou você será arrastado pelos seus problemas e irá ficar para trás, eles irão guiar você. Ou os seus sonhos, o seu desejo de ser aprovado é que vai te motivar a ir mais longe. Pense só, todos encontraremos dificuldades na nossa caminhada de preparação. Mas o que não podemos é deixar que essas dificuldades ditem o nosso percurso. Mas é o nosso sonho, o nosso desejo e necessidade de ser aprovado que deve nos motivar e guiar durante todos esses dias de preparação. Tá beleza, pessoal? Então vamos seguir? Vamos falar um pouco sobre o que é didática. Uma disciplina que estudamos na nossa graduação e é muito importante para a nossa prática em si, do concreto, do fazer pedagógico. A palavra didática vem da expressão grega tékne didaktike, que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem, ou seja, didática é a arte de ensinar, a técnica de ensinar. E o campo da didática, dentro da pedagogia, é que estuda as técnicas, as práticas e as metodologias que tornam o ensino executado, que fazem com que o ensino aconteça, beleza? Então vamos, objetivos educacionais. O que são objetivos? Vamos pegar uma tradução, uma definição geral do que é objetivo. Objetivo é aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, um propósito, ou seja, aquilo que queremos alcançar quando fazemos algo. Isso é objetivo, aquele propósito que nós possuímos. Dentro da educação, o que são objetivos? Objetivos educacionais. Então vejamos o que são objetivos educacionais, beleza? Os objetivos educacionais devem descrever aquilo que os alunos deverão saber ou ser capazes de fazer ao final do curso e que não eram capazes de fazer antes. Eles devem estar relacionados aos desempenhos dos alunos, ok? Então, o que nós vemos aqui é que os objetivos educacionais estão relacionados ao aluno, aquilo que ele sabe ou não sabe e precisa alcançar. Então, quando nós falamos em objetivos na área de ensino, na área de educação, nós estamos falando em propósitos e metas estabelecidas em função daquilo que o aluno precisa aprender ou que ele precisa aprender, fazer, saber fazer ou ser capaz de ser, de agir, ok? Esses objetivos de ensino sempre vão estar relacionados com o desempenho e o aprendizado dos alunos, porque o nosso objetivo geral em educação e ensino é fazer com que o aluno aprenda. Então, nossos objetivos, logo, estarão sempre relacionados com o desempenho dos alunos, beleza? Continuando. Vamos falar sobre a elaboração dos objetivos de ensino. Os especialistas frequentemente mencionam o uso da sigla SKA para estabelecer objetivos educacionais. SKA significa, em inglês, S, habilidades, K, conhecimento, A, atitudes. Ou seja,
Os objetivos devem buscar promover uma mudança, um avanço em habilidades. O que são habilidades? O que os alunos deverão ser capazes de fazer. Habilidades têm a ver com fazer. Conhecimento, o que eles devem ter a capacidade de saber ao final de um curso. E atitudes, aquilo que eles deverão ser após um curso, beleza? Habilidades, fazer, conhecimento, saber e atitude, ser. Vamos ler. Habilidades, o que os alunos deverão ser capazes de fazer após a conclusão do curso. Conhecimento, o que os alunos deverão saber e compreender após a conclusão do curso. Atitudes, quais serão as opiniões dos alunos a respeito do tema abordado pelo curso após sua conclusão. Ou seja, habilidades, conhecimentos e atitudes. Nós vamos ver futuramente, numa próxima aula, sobre os conteúdos de ensino, sobre os conteúdos atitudinais, procedimentais, conceituais. Então, na próxima aula nos aprofundaremos melhor nisso, tá beleza? Quando vamos elaborar conteúdos de ensino, objetivos de ensino, nós precisamos torná-lo compreensível e bem claro, ou seja, para explicitar onde queremos chegar com ele. É melhor identificar as habilidades, conhecimento e atitudes que os alunos devem adquirir durante o curso por meio de frases que se iniciem da seguinte forma. Ao concluir o curso, os alunos deverão ser capazes de... E agora nós vamos inserir um verbo de ação forte. Alguns exemplos que nós vamos colocar aqui embaixo. Explicar, elencar, descrever, demonstrar, calcular, relatar, comparar, analisar e assim vai. Nós temos a prática já de lidar com esses verbos e de trabalhar com diferentes formas de expressão, realizar cálculos matemáticos, analisar textos de diferentes gêneros, comparar grandezas, elencar conceitos da área geográfica, histórica. Então, existem verbos de ação forte que iniciam nossas frases. Então, quando vamos construir objetivo e escrevê-los, nós precisamos iniciar com frases, com verbos de ação e ação forte, que indique algo que será feito, compreendido ou modificado na compreensão no ser do aluno, beleza? Para prosseguir nossos estudos sobre objetivos educacionais, nós vamos utilizar como referência o livro Didática de José Carlos Libânio, que é esse livro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá passando aí na tela. Esse livro do José Carlos Libânio, ele é um livro referência para a elaboração de questões de concursos, principalmente da FCC. Não só este, como aquele livro A Prática Educativa do Zabala, que eu compartilhei com vocês na prova de DT, são livros fundamentais para a compreensão da pedagogia e preparação para concursos. Detalhe, se você não tem muito tempo, não se preocupe em ler este livro por completo, de maneira alguma. Preocupe-se apenas em estudar aquilo que vai cair no concurso especificamente. Se você tiver tempo, tiver disponível, faça a leitura. Este livro está disponibilizado lá no módulo Apostilas, Documentos e Legislações. Ele estava na versão completa. Porém, no módulo 3, neste módulo aqui, na aba Apostilas, eu vou colocar Apostila da aula 1 e vocês irão ter acesso somente à parte deste livro que nós discutiremos hoje. Assim fica mais fácil para você ler e ser mais objetivo na sua leitura e estudo, tá ok? Então agora quero convidar vocês para a gente abrir este livro e nós vamos fazer a leitura daquela parte que está relacionada com a parte de didática e objetivos da educação, tá ok? José Carlos Libânio, Didática. Então vamos agora para a página 119, que é onde nós vamos encontrar o capítulo 6. Beleza. Os objetivos e conteúdos de ensino. A aula que seguirá esta será a aula de conteúdos de ensino, que também está dentro da didática, tá beleza? Eu irei grifar, eu grifei, na verdade, quando eu estudei na minha apostila aqui, alguns pontos. Tá vendo? E esses pontos eu vou discutir com vocês, que são pontos mais significativos e que também podem ser fontes de elaboração de questões. Vamos lá?
Começando. Os objetivos antecipam os resultados. Deixa eu modificar aqui. Os objetivos antecipam os resultados e processos esperados do trabalho conjunto do professor e dos alunos, expressando conhecimentos, habilidades e hábitos a serem assimilados de acordo com as exigências metodológicas das matérias do conteúdo de ensino. Ou seja, um objetivo fala onde nós queremos chegar, que resultado eu quero alcançar. Então, por isso, ele expressa e antecipa esses resultados. Por quê? Ele contém onde nós queremos chegar e que resultado nós vamos obter após o trabalho. Então, por isso, ele traz a antecipação desse resultado do trabalho conjunto, professor e aluno, trazendo à tona os conhecimentos, habilidades e atitudes que queremos que os alunos aprendam ao final do curso, ok? Os conteúdos formam a base objetiva da instrução, conhecimentos sistematizados e habilidades referidos aos objetivos e viabilizados pelos métodos de transmissão e assimilação. Vejam só, é muito importante a gente fazer esse paralelo aqui, porque a base de toda instrução, a base do ensino vai ser os conteúdos, os ensinamentos que precisam ser passados aos alunos. Então, os conteúdos de ensino são a base. E eles estão se referindo aos objetivos, ou seja, os objetivos eles apontam os resultados finais do processo, ou seja, o conteúdo, objetivo, onde eu quero chegar. E o que faz a viabilização entre os conteúdos e os objetivos, ou seja, o que permite que os conteúdos alcancem os objetivos, ou seja, que os objetivos alcancem o resultado esperado, são as técnicas, os métodos de ensino. Então, esses métodos de transmissão e assimilação de conhecimento são o que viabilizam a relação entre os conteúdos e os objetivos, tá beleza? Os métodos, por sua vez, são determinados pela relação objetivo-conteúdo e dão a forma pela qual se concretiza esta relação em condições didáticas específicas. Então, essa relação objetivo e conteúdo, ela se dá através dos métodos de ensino, que também estudaremos posteriormente, tá ok? Vamos falar um pouco sobre a importância dos objetivos educacionais. Nós já sabemos que a prática educativa, ela é fruto de um sistema nacional de educação que propõe diretrizes, regras e normas para seu funcionamento. Da mesma forma também que, por abranger as pessoas, ela expressa o sentimento, algumas vezes, das camadas da sociedade que lutam por educação democrática, envolvendo o professor, aluno e toda a comunidade da educação. Nesse sentido, o que os objetivos educacionais trazem, o que eles exprimem e expressam? Os objetivos educacionais expressam propósitos definidos, explícitos quanto ao desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade. Ou seja, os objetivos, eles trazem à tona, eles deixam bem claro aquilo que as pessoas precisam aprender para serem agentes de transformação da sociedade. Já aprendemos na primeira aula, com o vídeo de apoio de tendências pedagógicas, que existe uma diferença entre as tendências liberais e progressistas. As tendências liberais preocupavam-se em adaptar o indivíduo à sociedade. Por outro lado, as progressistas buscavam preparar o indivíduo para transformar a sua realidade, entendendo que numa sociedade democrática, o sujeito ele não é um ser passivo, mas sim ativo e agente transformador da sua realidade. Então, nesse sentido, os objetivos educacionais, eles deixam bem claro, eles trazem à tona, expressam esses propósitos sistematizados e definidos, de o que queremos que o aluno aprenda e que conteúdos serão necessários para que ele se forme e transforme a sua realidade, ok? Então vejam só, quando nós falamos em objetivos, nós entendemos em propósitos, em metas que queremos alcançar, mas onde fica o caráter pedagógico, o caráter didático desse processo?
O caráter pedagógico da prática educativa está precisamente em explicitar fins e meios que orientem tarefas da escola e do professor para aquela direção. Ou seja, a questão educativa, o caráter pedagógico de tudo isso está exatamente nesse processo de se estabelecer onde se quer chegar. Ou seja, já aprendemos que, com base no conteúdo, determina onde eu quero chegar, essa relação é mediada pelos métodos. Então, o caráter educativo e pedagógico deste processo está exatamente nisso, na definição de objetivos, na definição de fins e meios que nos levem para determinados lugares, ou seja, para onde queremos chegar e para uma determinada direção. Resumindo, podemos dizer que não há prática educativa sem objetivos, ou seja, entendendo que, estabelecendo esses métodos, é que temos essas metas e resultados, é o que faz com que a prática educativa e o caráter pedagógico aconteça. Então, não há prática educativa sem objetivos, beleza? Agora, elaboração dos objetivos. Como devemos nos posicionar e de que maneira precisamos elaborar nossos objetivos? Você precisa escrever aí. Tem que escrever isso aqui porque é muito importante para a sua compreensão. Os objetivos educacionais têm pelo menos 3 referências para a sua formulação. Ou seja, como vamos formular objetivos educacionais, ok? Primeira referência para formular objetivos educacionais. Os valores e ideais proclamados na legislação educacional e que expressam os propósitos das forças políticas dominantes do sistema social precisam ser referências para a formulação dos objetivos educacionais, beleza? A primeira referência, os valores e ideais proclamados na legislação, ou seja, a lei, os PCNs, o currículo, o LDB e outras diretrizes educacionais que devem ser consideradas na formulação e elaboração dos nossos objetivos. Continuando. Os conteúdos básicos das ciências produzidos e elaborados no decurso da prática social da humanidade. Os conteúdos. Primeira coisa a ser considerada, a legislação. Segunda, os conteúdos que são trabalhados e são elaborados no decorrer da nossa história, descobertos através da ciência. Então, esses conteúdos são base também para a elaboração dos nossos objetivos. E, em terceiro, as necessidades e expectativas de formação cultural exigidas pela população majoritária da sociedade, decorrente das condições concretas de vida e de trabalho e das lutas pela democratização. O terceiro ponto a ser considerado na elaboração dos objetivos é a necessidade a expectativa de formação do educando. O que ele precisa aprender para torná-lo capaz de transformar essa sociedade? Que conhecimentos as lutas populares e as lutas pela democracia exigiram? Que conhecimentos são esses? Que necessidade é essa de formação? Então, são 3 pontos que devem ser considerados. 3 referências para a elaboração dos objetivos educacionais. Primeiro, a legislação. Segundo, os conteúdos. Terceiro, a necessidade de aprender dos alunos. Muito importante isso aqui, tá ok? Continuando. A elaboração dos objetivos pressupõe da parte do professor, deixa eu modificar aqui, pressupõe da parte do professor o que elaborar objetivos exige do educador. Vamos ver? Uma avaliação crítica das referências que utiliza, balizada pelas suas opções em face dos determinantes sociopolíticos da prática educativa. Ou seja, para elaborar o plano de ensino, os objetivos de ensino, o professor ele precisa ter uma atitude de avaliação crítica de todas essas referências que nós falamos anteriormente.
Essas referências vão ser balizadas, vão ser permeadas e equalizadas através da vivência do professor, das suas opiniões, da realidade que ele conhece, da sua clientela principalmente. Então, o professor ele precisa fazer uma avaliação crítica de todas essas referências a fim de encontrar um denominador comum que atenda tanto a legislação quanto o conteúdo e a necessidade de aprender do educando. Tá ok? Continuando. Assim, o professor precisa saber avaliar a pertinência dos objetivos e conteúdos propostos pelo sistema escolar oficial, verificando em que medida atendem a exigências de democratização política e social. Deve também saber compatibilizar os conteúdos com necessidades, aspirações e expectativas da clientela escolar, bem como torná-los exequíveis face às condições socioculturais de aprendizagem dos alunos. É aquilo que eu acabei de dizer. Tem que conseguir fazer com que ele atenda a legislação, contemple os conteúdos e leve o aluno a aprender, ok? E nesse sentido, vale destacar que quanto mais o professor se entende e se percebe dentro do contexto de transformação, dentro de um contexto de democratização da educação e da sociedade, mais importante é a construção de objetivos que façam e promovam essa transformação. Então, por isso, fica bem claro aqui que você, professor, possui um papel muito importante nesse processo, tá ok? Vejam só, os objetivos educacionais são, pois, uma exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor em sua explicitação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas. Percebam que, mais uma vez, está ficando bem claro que o professor, além de ter objetivos muito bem explícitos no seu planejamento, na sua prática, ele precisa ter uma ação ativa em todo esse contexto. Primeiro, no início do ano, quando os professores se reúnem com a equipe pedagógica da escola, obtemos as informações e direcionamentos necessários para iniciar o nosso trabalho, bem como construir o nosso plano de ensino. E dentro desse plano de ensino, nós vamos elencar os objetivos que nós queremos alcançar durante o ano ou durante o trimestre. Então, além de deixar isso bem claro no plano de ensino, nós precisamos ter uma postura ativa em relação aos objetivos na nossa prática, ou seja, no desenvolvimento da prática em que fará com que esses objetivos sejam alcançados, ou seja, concretizados. Ok? Vamos agora conhecer dois níveis de objetivos que são utilizados: os objetivos gerais e os objetivos específicos. Consideramos aqui dois níveis de objetivos educacionais. Objetivos gerais. O que são objetivos gerais? Os objetivos gerais expressam propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino diante das exigências postas pela realidade social e diante do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Definem em grandes linhas perspectivas da prática educativa na sociedade brasileira, que serão depois convertidos em objetivos específicos. Ou seja, os objetivos gerais compreendem as grandes metas e grandes propósitos na educação nacional, na educação brasileira. E também podem ser as grandes metas e propósitos da educação municipal, do sistema e também da escola. Esses objetivos gerais, eles compreendem uma grande ação. E para que essa ação aconteça, são necessárias pequenas ações para que tornem essa maior ação possível. Ou seja, a maior ação é o objetivo geral. E para que essa ação aconteça, são necessários os objetivos específicos, que representam as ações necessárias para que o objetivo geral aconteça. De uma forma geral, se nós temos um grande objetivo geral na política nacional, nós temos os objetivos específicos, que são as políticas e menores ações de nível nacional. No sistema educacional, nós temos objetivos gerais. Os objetivos específicos seriam os programas e os direcionamentos que seriam dados para tornar o objetivo geral concreto. E na nossa prática, enquanto professor?
Se temos um objetivo geral de levar o aluno a desenvolver a habilidade do cálculo, a compreensão do texto, a leitura, os objetivos específicos são aquelas habilidades que nós trabalharemos dia a dia para que o objetivo geral seja contemplado. Então, trabalhar desenvolvimento de adição, de subtração, conhecimento de verbo, substantivo, adjetivo. Lembra daquele conceito de habilidades e competências? Ou seja, uma pessoa ela só é competente, ela tem uma determinada competência a partir do momento que ela desenvolveu várias habilidades. Então, competências são objetivos gerais e habilidades seriam, nesse caso, os objetivos específicos. Entenderam? Então, vamos agora continuando falando dos objetivos específicos. Os objetivos específicos determinam exigências e resultados esperados da atividade dos alunos referente a conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, cuja aquisição e desenvolvimento ocorrem no processo de transmissão e assimilação ativa das matérias. Ou seja, os conhecimentos específicos são esses detalhamentos que nós temos na concretização da nossa prática e dos objetivos maiores. Tá ok? O professor que está iniciando a carreira agora não precisa se assustar com tanta exigência. O que nós estamos querendo dizer aqui é que, na verdade, à medida em que nós elaboramos esses objetivos de acordo com a necessidade dos alunos, eles naturalmente se incorporam à nossa prática educativa. E vamos prosseguir. Na verdade, não devemos ter dúvidas de que o trabalho docente é uma atividade que envolve convicções e opções sobre o destino do homem e da sociedade. E isso tem a ver diretamente com o nosso relacionamento com os alunos. O nosso trabalho no dia a dia envolve algumas crenças que temos, algumas convicções e algumas ideias sobre o que é o homem, o que é a humanidade, para onde nós queremos que a sociedade vá, o que nós desejamos de sociedade. E isso tem a ver com essa relação que nós temos com o aluno, porque através dessa relação professor e aluno que nós executamos as atividades e metodologias que nos levam a trabalhar em prol de uma sociedade mais democrática. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Conscientemente ou não, sempre trabalhamos com base em objetivos. Sem saber ou sem querer, nós trabalhamos com objetivos. Todo professor, quando elabora uma prova para os seus alunos, conscientemente ou não, está pensando em objetivos. Ou seja, eu não acabei de dizer que os objetivos naturalmente se incorporam à nossa prática? É exatamente porque, mesmo sem saber, nós trabalhamos com objetivo. Por que eu estou dando aula? Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero elaborar uma prova para o aluno acertar essa questão ou outra. Tudo isso representa um trabalho com base em objetivos. Então, mesmo não sabendo, a nossa prática ela é postulada em objetivos. Vamos agora conhecer alguns níveis de abrangência dos objetivos gerais, ok? Os objetivos gerais são explicitados em 3 níveis de abrangência, do mais amplo ao mais específico. Lembra que eu falei dos objetivos gerais? Quais são esses níveis de abrangência? O sistema escolar, a escola e professor. O que é sistema escolar? O sistema da instituição? Não. O sistema escolar refere-se ao sistema educacional geral, ou o sistema municipal, o sistema estadual ou o sistema federal, que determina e que traz as normas para funcionamento. Ou seja, os objetivos gerais do sistema nacional, do sistema escolar, ele expressa a finalidade educativa de acordo com os ideais e valores dominantes da sociedade. Ele traz nos seus objetivos gerais as orientações de acordo com a lei e com os interesses da população, que são, na maioria das vezes, expressos e condensados na legislação. A legislação atende o interesse de formação da nossa sociedade. Os objetivos gerais da escola, do nível da escola, da instituição, estabelece princípios e diretrizes de orientação do trabalho da escola, com base num plano pedagógico didático que represente o consenso do corpo docente em relação à filosofia e à prática escolar. Então, os objetivos gerais da escola são expressos
nesse documento pedagógico didático. Que plano pedagógico didático é esse? O PPP, ou o Projeto Político Pedagógico da Escola. Hoje, como eu sempre digo, esses projetos políticos pedagógicos estão sendo substituídos pela proposta pedagógica somente. É a PP. Mas eles representam esse consenso do corpo docente, comunidade escolar, na filosofia da escola e no seu trabalho. E ele expressa os objetivos gerais, amplos da instituição. E por último, os objetivos gerais do professor, que se concretizam no ensino da matéria e na sua prática do dia a dia, onde ele expressa a sua visão da sociedade, o seu ideal e os objetivos que pretende alcançar, ok? Os objetivos do professor, que se concretizam no ensino da matéria, a sua própria visão de educação e sociedade. É onde o professor coloca em prática os seus objetivos e a sua visão de democracia e de transformação da sociedade. Ao considerar os objetivos gerais e suas implicações para o trabalho docente em sala de aula, o professor deve, ou seja, o que o professor precisa fazer? Conhecer os objetivos estabelecidos no âmbito do sistema oficial, seja no que se refere a valores e ideais educativos, seja quanto às prescrições de organização curricular, programas básicos da matéria. Ou seja, o professor, quando ele vai construir os seus objetivos e considerá-los no que se refere à sua prática e suas implicações no seu trabalho, ele precisa conhecer e saber que esses objetivos eles estão ligados, interligados a um sistema escolar, estão ligados a um sistema nacional de ensino e também estão relacionados à sua própria visão de educação, ok? Na sociedade de classes como a brasileira, os objetivos da educação nacional nem sempre vão expressar os interesses majoritários da população, mas certamente podem incorporar aspirações e expectativas decorrentes das reivindicações populares. Vejam só, nós sabemos que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade de classes. Infelizmente, a população mais pobre ela tem menos privilégios no que se refere a opiniões e diretrizes gerais. Nós temos eleições democráticas, ok, mas nem sempre as ações dessa gestão democrática representam o interesse de todas as classes, o interesse democrático. Mas precisamos considerar que os objetivos nacionais nem sempre vão atender os interesses da maioria da população. Então deve ser bem claro que nem sempre as ações da gestão nacional vão expressar o interesse real da maioria da população. Contudo, podem sim incorporar reivindicações e incorporar anseios e desejos dessa população, ok? Vamos falar mais sobre o que os objetivos educacionais podem nos auxiliar, em que eles nos auxiliam. Alguns objetivos educacionais gerais podem auxiliar os professores na seleção de objetivos específicos e conteúdos de ensino, ok? Vamos conhecer então esses 6 objetivos que permitem que venhamos detalhar e direcionar melhor o nosso trabalho com objetivos específicos. O primeiro objetivo é colocar a educação escolar no conjunto das lutas pela democratização da sociedade. Ou seja, precisamos entender que um dos objetivos gerais que precisam nos auxiliar na elaboração dos específicos é que aquilo que a gente faz na escola está também no conjunto das lutas pela democratização da sociedade. Ou seja, aquilo que a gente faz também contribui para que a educação melhore, para que a educação vá adiante. O segundo objetivo consiste em garantir a todas as crianças, sem nenhuma discriminação de classe social, cor, religião ou sexo, uma sólida preparação cultural e científica
através do ensino das matérias. Ou seja, a educação ela é um direito de todos, e cabe ao professor organizar um trabalho que todas possam ser atendidas à sua necessidade de aprender, ok? O terceiro objetivo. O terceiro objetivo é o de assegurar a todas as crianças o máximo de desenvolvimento de suas potencialidades, ou seja, levar cada aluno, como já dissemos no segundo objetivo, a extrair o seu máximo e a dar o seu máximo nas suas produções, nos seus trabalhos, no seu aprendizado. Muitas vezes, talvez, o professor acaba errando por dar muita atenção àqueles alunos que com mais facilidade expressam o seu máximo, que chegam ao seu máximo de uma forma mais rápida, esquecendo daqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade e necessitam de mais tempo para alcançar o seu máximo. Então, o professor precisa ter o entendimento de que cada aluno, na sua individualidade, precisa se desenvolver ao máximo, desenvolvendo todas as suas potencialidades. Cada um tem um potencial diferente do outro. Então, cada um, na sua individualidade, tem um direito de ser desenvolvido ao máximo que for possível na sua potencialidade. O quarto objetivo: formar nos alunos a capacidade crítica e criativa em relação às matérias de ensino e a aplicação dos conhecimentos e habilidades em tarefas teóricas e práticas. Ou seja, os alunos precisam aprender os conteúdos de uma forma crítica e criativa, de uma forma contextualizada. Para quê? Para que isso faça sentido na vida dele. Quando ele aprende de uma forma contextualizada, o ensino foi um ensino crítico, criativo, que permite ao aluno compreender de que forma aquele conteúdo vai permiti-lo mudar a sua sociedade. Tanto que nas teorias pedagógicas progressistas, nós temos a crítica social dos conteúdos que realmente aponta isso, que os conteúdos ensinados devem ser uma arma de transformação. Os conteúdos ensinados, que são o foco da teoria crítico-social dos conteúdos, eles devem permitir o aluno mudar a sua sociedade e sua realidade. Ou seja, você deve considerar, na hora de elaborar o objetivo específico, que um dos objetivos gerais da educação é formar nos alunos a capacidade crítica e criativa, capaz de pegar aquele conceito estudado e aplicá-lo na sua vida, fazendo a relação da teoria com a prática, ok? O quinto objetivo. O quinto objetivo visa atender à função educativa do ensino, ou seja, a formação de convicções para a vida coletiva. Precisamos considerar também que o ensino ele deve propiciar uma formação educativa no sentido global do indivíduo. Nós vemos no artigo 2º da LDB que a educação visa o pleno desenvolvimento do educando. Quando nós falamos em desenvolvimento pleno, é um desenvolvimento em diferentes dimensões da sua vida. Então, a educação ela deve permitir que o indivíduo adquira condições para viver bem em sociedade. Saber conviver, que inclusive é um dos pilares, aprender a conviver. E ajudar os alunos a desenvolver essa capacidade de lealdade, disciplina, amizade, verdade, cortesia, é fundamental para elaborar-se objetivos específicos. Vamos lá para o sexto objetivo geral. O sexto objetivo geral refere-se à instituição de processos participativos envolvendo todas as pessoas que direta ou indiretamente se relacionam com a escola. Ou seja, ao elaborar os objetivos específicos, preciso considerar esse objetivo geral, que se refere à participação de todos na elaboração de tudo que é feito na escola. Precisamos considerar que a escola é uma instituição pública e ela precisa ser desenvolvida numa ação, numa gestão democrática. O que é isso? Envolver todos os participantes da comunidade escolar na sua construção, no seu direcionamento. Então, por isso, ao construir a nossa prática educativa na sala de aula, é preciso trabalhar na sala de aula com os alunos essa importância da relação com a comunidade e da importância que a participação de todos possui na educação. Lembrando que, ao se falar em gestão participativa, precisamos lembrar que o conselho de escola é a concretização da gestão democrática da escola. O conselho de classe, o conselho de escola, juntamente com o conselho de classe e o grêmio estudantil, são os 3 órgãos colegiados das escolas da rede estadual. Ok? A rede estadual possui escolas e essas escolas possuem 3 órgãos colegiados,
conselho de escola, conselho de classe e o grêmio estudantil. Vamos agora falar sobre características dos objetivos específicos. Vamos lá. Como já dissemos anteriormente sobre os objetivos específicos, os objetivos específicos particularizam a compreensão das relações entre escola e sociedade, e especialmente do papel da matéria de ensino, ou seja, torna mais particular, mais próximo, mais afunilado a nossa compreensão de todo o processo, porque detalha melhor aquilo que nós queremos fazer e onde nós queremos chegar. Há, portanto, estreitas relações entre os objetivos, os conteúdos e os métodos, ou seja, conteúdos, objetivos, o que permite essa relação? Os métodos de ensino. Os objetivos contêm a explicitação pedagógica dos conteúdos, no sentido de que os conteúdos são preparados pedagogicamente para serem ensinados e assimilados, ou seja, eles explicitam a forma como esse conteúdo vai acontecer, vai se fazer na nossa prática, no chão da sala de aula. O professor deve vincular os objetivos específicos aos gerais, sem perder de vista a situação concreta da escola, das matérias, dos alunos. Deve também seguir as seguintes recomendações. Vamos agora ver as recomendações para os objetivos específicos. Lembrando que já falamos que os objetivos específicos são os instrumentos e mecanismos necessários para se alcançar os objetivos gerais, beleza? Primeiro, especificar conhecimentos, habilidades, capacidades que sejam fundamentais para serem assimiladas e aplicadas em situações futuras na escola e na vida prática. Ou seja, objetivos específicos devem deixar bem claro que conhecimentos ele vai precisar, que conhecimentos ele vai necessitar aprender para executar tarefas futuras ou aprender novos conhecimentos na frente. Os objetivos específicos também devem observar uma sequência lógica de forma que os conceitos e habilidades estejam interrelacionados, possibilitando aos alunos a compreensão do conjunto. Ou seja, objetivos específicos devem possuir uma ordem e uma sequência lógica, devem estar encadeados de forma que o objetivo que eu coloquei primeiro, para alcançar primeiro, venha a ser complementado pelo segundo e que o segundo venha a ser sustentado pelo primeiro. Ou seja, eu só posso alcançar o segundo objetivo se eu inicialmente conseguir o primeiro que eu propus. Então, por isso, eles devem estar na sequência lógica de forma a facilitar a compreensão do aluno em uma sequência, em uma ordem natural para que aconteça. Os objetivos específicos também precisam expressar objetivos com clareza, de modo que sejam compreensíveis aos alunos e permitam assim que eles introjetem os objetivos de ensino com objetivos seus. Ou seja, o objetivo que o professor propõe, ele deve estar muito claro, deve estar explícito de uma forma que o aluno compreenda esses objetivos, ou seja, ele também veja onde o professor quer chegar e queira chegar junto com o professor naquele lugar. Ou seja, haverá uma participação, uma coletividade. A partir do momento que o aluno ver com clareza esse objetivo e souber onde o professor quer levá-lo, ele vai querer chegar lá e aquele objetivo passará a ser um objetivo seu também. Então, por isso, objetivos educacionais devem estar bem claros para o aluno compreender. Dosar o grau de dificuldades de modo que expressem desafios, problemas, questões estimulantes e também viáveis. Quando vamos construir a nossa prática, devemos considerar que os objetivos específicos trabalhados devem possuir níveis, ou seja, o aluno deve trabalhar inicialmente com questões mais fáceis, outras mais complexas que exijam um nível de conhecimento, depois com outras mais viáveis, deve dosar esse nível de cobrança no seu trabalho, nas suas atividades, para que o aluno venha ter momentos de estar instigado, de desafios e também momentos de resolver de forma mais viável as atividades. Sempre que possível, formular objetivos com resultados a atingir, facilitando o processo de avaliação diagnóstica e de controle. É bem importante que ao estabelecer esses objetivos específicos, você
Deixe bem claro o que você quer alcançar, onde você quer chegar. Compreender a adição e subtração de uma forma simples. Realizar conjugação de verbos na primeira pessoa no presente, que seja. Então tem que ser bem claro o seu objetivo, porque se você tem de uma forma bem clara o seu objetivo, você consegue diagnosticar com mais facilidade se você alcançou ou não aquele objetivo. E por último, como norma geral, indicar os resultados dos trabalhos dos alunos, o que deve compreender, saber e memorizar. Ou seja, saber realizar operações, compreender a ação histórica da natureza, analisar os fenômenos naturais. Então, o objetivo deve indicar resultado também, tanto para diagnóstico e tanto para compreensão daquilo que o aluno precisa saber fazer. Ok, pessoal? Diante disso, podemos ter certeza de que os objetivos educacionais e os objetivos de ensino são extremamente necessários para que o professor construa uma prática organizada e que prepare um caminho para que os alunos possam percorrer de uma maneira melhor, venham chegar mais longe, venham ir mais longe, venham poder caminhar de uma forma mais produtiva e que venha fornecer subsídios para o seu aprendizado. Enquanto professor, somos agentes principais e ativos nesse processo. Leiam a apostila, façam um simulado das questões e após resolvam o estudo de caso que propusemos no estudo de caso do módulo 1 e eu tenho certeza que irá contribuir bastante para a sua formação. Até a próxima aula, um grande abraço e bons estudos!